Mano, depois do Yui ter salvado a vida daquela garota, ela acabou desmaiando. E no outro dia ele fica pensando que se por acaso aquela garota deve estar bem. Porque quando ele ia ajudar ela, ele percebeu que chegou alguns soldados e decidiu se esconder. E fica pensando que com certeza aquela garota deve estar bem. E passando as suas roupas, ele pensa que agora é bom comprar umas roupas novas. Porque agora ele tá tendo muito dinheiro, porque sempre que ele pega o dinheiro naquele outro mundo, ele pode converter para o dinheiro dele. E decide ir até o shopping pra comprar algumas. Mas um monte de garota começa a olhar pra ele e fica falando que ele é muito lindo. E com certeza ele deve ser algum modelo, alguma coisa do tipo. E um grupo de modelos estava se preparando pra tirar várias fotos dentro daquele shopping, mas o ator principal acabou não comparecendo e o diretor ficou muito chateado com isso e fala que ele não pode fazer isso com ele porque não tem como marcar pro outro dia. E fala pro empresário dele que não vai ter jeito, ele não pode ficar esperando, então ele vai ter que achar outro garoto bonito dentro daquele shopping. E o Yui, olhando algumas roupas, ele fica um pouco indeciso sobre o que ele vai comprar, até que duas garotas se aproximam dele e perguntam se por acaso ele tá sozinho e se ele quer alguma ajuda pra comprar algumas roupas. Mas o Yui, não querendo iludir elas e também não querendo deixá-las tristes, ele fala que tem que ser firme na hora de falar com elas. E fala pra elas que no momento ele não está precisando de nada e agradece elas e vai embora. E as garotas ficam paralisadas enquanto o Yui já tá descendo a escada, até que de repente elas caem na real e falam que ele é muito lindo, ele parece o deus e com certeza aumentou a expectativa de vida delas. E descendo a escada rolante, ele acaba se encontrando com aquele diretor do grupo de modelo. E olhando pra ele, fala pro membro da sua equipe que conseguiu achar o garoto. Então o Yui decide olhar umas novas roupas, mas ele acaba aparecendo atrás dele e pede licença. E explica toda a situação que aconteceu e se por acaso ele pode ajudar. E o Yui, vendo todas aquelas pessoas precisando da sua ajuda, ele não conseguiu dizer não e decidiu ajudar. Então o Yui decide tirar foto junto com a outra modelo. E passou um longo tempo tirando várias fotos como se os dois fossem namorados. Mas o Yui acaba ficando com um pouco de vergonha porque aquela garota está muito perto dele. E o diretor que estava tirando as fotos percebe que o Yui está com um pouco de vergonha, então chama aquela modelo para conversar com ela. E o Yui fica olhando para aquela garota e fala que eles têm a mesma idade, mas ela é muito mais dedicada que ele. E fica pensando que agora ele não pode atrapalhar eles, então ele tem que dar o seu melhor. E de repente aquela garota acaba se aproximando dele e agarra o seu braço. E o Yui fala que ela está muito perto e fica morrendo de vergonha. E depois do diretor ter tirado algumas fotos, fala para ela agora pegar no pescoço dele. E o Yui acaba ficando com mais vergonha ainda porque isso nunca tinha acontecido com ele. E todas as pessoas que estavam no shopping pararam para ver aquela sessão de fotos que eles estavam fazendo. E mais tarde, depois de todas as fotos terem terminado, o Yui estava muito cansado e aquela garota senta ao lado dele e pergunta pra ele como ele tá se sentindo. E ele fala pra ela que ele é muito incrível por sempre aguentar tudo isso, porque ele mesmo não está conseguindo aguentar. E a garota fala pra ele parar com isso, porque depois de um tempo ele se acostuma, porque no começo ela errava bastante também. E naquele momento que os dois estavam conversando e sorrindo, o diretor aproveitou pra tirar mais fotos ainda. Mas de repente aquele modelo que era pra tirar as fotos acabou aparecendo.